Eu quero falar essa manhã sobre o novo nascimento. É um tema tão importante que eu percebo que muitas pessoas esqueceram do novo nascimento, quando se converteram, as experiências. Desde quinta-feira, quando o pastor trouxe a mensagem falando sobre a importância da tríplice natureza do homem, eu falei, pastor, já está pegando a minha mensagem. Ontem no culto jovem, o pastor também já estava pegando a minha mensagem, mas eu sei, Deus começou a falar comigo. Alguns vão receber um alimento, outros vão receber a vacina e outros vão receber remédio. Porque às vezes nós esquecemos o que aconteceu conosco, irmãos. Nós nascemos de novo, fazemos parte da família de Deus, nos tornamos uma nova criatura quando decidimos entregar nossa vida para Jesus. Algo aconteceu dentro de nós que refletiu fora. E trazendo essa mensagem, eu pedi a minha esposa André, ela me ajudou, ela é secretária da igreja, e ela trouxe algumas coisas e eu comecei a ver aqui, muito importante, que eu tenho certeza que você vai se animar. Amanhã faz um ano que nós começamos esse projeto, Missões, eu vou com mais um. Quem se alegra por isso? O resultado desse um ano, 20 reconciliações. Você não se alegrou. Nesse um ano, 20 pessoas que estavam afastadas do caminho do Senhor, quando ouviram a mensagem, quando estavam em um culto de missões, a chama começou a arder. 20 pessoas, irmãos, foram alcançadas. 5 pessoas nasceram de novo e 23 pessoas decidiram congregar conosco. Aproximadamente 50 pessoas em um ano foram afetadas por causa de um culto, por causa de um projeto, porque você decidiu pegar junto. Agora, meu irmão, eu quero te animar. 2023, esse número vai dobrar. Porque aquilo que é importante para mim, eu vou transmitir para os meus amigos, para minha família. Entender sobre um novo nascimento, irmão, vai mudar minha perspectiva do Evangelho. O Evangelho não é só vir aqui terceiro domingo, ou quinta-feira, ou terça-feira, não. O Evangelho vai muito mais além que isso, irmãos. Eu sou uma nova criatura. Existe uma forma de falar, uma forma de se vestir, uma forma de andar. A sociedade está precisando de uma referência. Quem é nova criatura vai se levantar como a luz, como farol, como sal, para mostrar para o mundo perdido o caminho. As pessoas precisam entender a mensagem do novo nascimento. Eu quero que você abra comigo, por favor, lá em João, o texto base dessa mensagem. João 3, verso 1, todos conhecem, mas eu quero que você leia como se fosse a primeira vez. João 3, verso 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Verso 2: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Nicodemos era alguém que tinha um alto status na sociedade da sua época. Nicodemos não era qualquer pessoa, mas Nicodemos ouviu a mensagem de Jesus, e a mensagem de Jesus trouxe algo diferente em Nicodemos. Que Nicodemos pensou: eu preciso ter com esse homem, eu preciso conversar com esse homem. Nicodemos, ele decidiu, na sua estratégia, ir ter com esse Jesus, com esse mestre que ele reconheceu. Irmãos, deixa eu falar algo para você. O grande problema da humanidade é o pecado. O pecado significa quebra de aliança. Quando o homem ele peca, ele quebra a sua aliança com Deus. Então o homem ele fica escravo do pecado, ele não consegue sair do pecado porque quando ele peca, ele quebra essa aliança, ele não tem mais comunhão com Deus, ele está morto espiritualmente. Então o que o homem precisa? Da vida de Deus. O novo nascimento é a vida de Deus que vai habitar dentro do homem na pessoa do Espírito Santo. O novo nascimento me habilita a ser filho de Deus.
O novo nascimento me leva a, de fato, ter uma nova perspectiva de vida. Porque antes eu estava escravo do pecado. Antes eu não conseguia me livrar daquilo que se tornou o meu Senhor. Mas em Cristo, no novo nascimento, tem uma nova perspectiva. Eu me torno uma nova criação. O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. O pecado não consegue mais me prender, porque Cristo naquela cruz acabou, anulou o espírito de dívida. Aquilo que me aprisionava, Cristo, ele foi o meu substituto. Então, quando eu entrego a minha vida para Cristo, quando eu nasço de novo, algo acontece comigo. Eu me torno essa nova criação, onde tudo é novo. Quando você tem uma criança lá, o seu sobrinho, o seu filho, você vê o recém-nascido, tudo é novo para ele. Quando ele nasce, ele não consegue abrir os olhos direito, porque a luz afeta os olhos do recém-nascido. Existe um tempo para ele depois abrir os olhos, sim ou não, gente? Existe todo um processo. E eu quero te lembrar, você que já nasceu de novo, lembra do seu processo quando você se converteu? Lembra quando você dava muito problema, ou tinha vários carrapichos assim como eu, para a sua liderança, para as pessoas que acreditaram em você? Lembra disso, irmãos? Precisamos conservar essas coisas. Entender, eu nasci de novo, eu já estou há 15 anos no Evangelho, eu não posso me esquecer. Quando eu comecei, quando tinha o culto que eu não faltava. Mas ao decorrer desse processo, desse novo nascimento, algumas coisas chegam na nossa vida, conhecimento chega na nossa vida. E às vezes nós esquecemos o início, o princípio, o novo nascimento, que eu sou uma nova criatura, que eu preciso conservar essas coisas. Continuar olhando para a Bíblia e ficar apaixonado pelas histórias que falam a respeito de Cristo. Desenvolver o hábito de amar a minha Bíblia, a palavra de Deus. Nicodemos, ele tinha muito conhecimento, mas o conhecimento de Nicodemos não fazia ele uma nova criação. O conhecimento de Nicodemos era limitado, mas a mensagem de Jesus chamou a atenção de Nicodemos. E quando ele se achegou até Jesus, ele começou a reconhecer o senhorio de Cristo. E vamos continuar lendo. Verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus está falando para Nicodemos: em verdade eu te digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Irmãos, conhecimento é muito bom. Eu lembro que antes de eu me converter, eu falava, não, eu tenho Jesus no meu coração. Eu era o simpático do Evangelho, eu gostava desse ambiente, um ambiente gostoso, é um ambiente maravilhoso. Mas Jesus falou, é necessário, é básico, nascer de novo. O ambiente é legal, as músicas são boas, a galera é muito legal, mas eu preciso ter uma experiência com Deus. Eu preciso entregar a minha vida para Jesus e de fato não pegar de volta. Eu preciso, irmãos, entender que esse é um processo básico para a minha experiência com Deus individual. Lembra quando você nasceu de novo, as experiências que você teve com o Espírito Santo? E ao decorrer desse crescimento espiritual, às vezes nós esquecemos que o Espírito Santo de Deus é o nosso ajudador, paracletos. Aleluia. Esquecemos, às vezes. Estamos tão na correria, estamos tanto no automático, que esquecemos que nós temos um ajudador para todas as horas. O Espírito Santo de Deus, que Jesus falou, eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, o Paracletos. E no decorrer da nossa caminhada nós esquecemos que nós temos um ajudador e as coisas do mundo vêm entrando, a atividade dessa corrida vem entrando, às vezes nós esquecemos das coisas primárias, básicas. Desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Qual foi a sua última experiência com o Espírito Santo de Deus? Que está em você, que te ajuda, que não é um enfeite, que é uma pessoa, que é a terceira pessoa da Trindade, que está pronto para nos auxiliar em toda a nossa dificuldade. Tem aquele problema que você não sabe resolver? Conversa com o Espírito Santo. E parece que uma mensagem como essa não dá mais ibope. Uma mensagem tão simples. Irmãos, uma mensagem simples, novo nascimento. Para você relembrar. Lembra das experiências que você teve com o Espírito Santo? Você de repente esqueceu algo. O Espírito Santo me ajuda. Lembra no começo? Você ficava todo bobo, toda boba. Olha, eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Só que isso, se você não tomar cuidado, isso cai no esquecimento.
Às vezes nem lembramos que temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Estou falando com a besteira, gente? Um tempo que nós estamos vivendo como esse, irmãos. Tantas influências, tantas vozes. A Bíblia fala que no mundo há muitas vozes. Mas eu quero ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero deixar que ele me guie de fato. E às vezes nós entramos em relacionamento que não era para entrar e o Espírito Santo de Deus está lá falando. Mas nós estamos tão naturais que ficamos surdos. Não conseguimos ouvir. Ele está falando, ele vê a pessoa e nós ficamos negligentes. Porque esquecemos do novo nascimento, que eu sou uma nova criatura. Que o Espírito Santo de Deus está dentro de mim, que ele é o meu ajudador. Ele não me condena, pelo contrário, eu fico constrangido. Não sei se acontece isso com você. Quando eu erro, quando eu peco, irmãos, eu fico constrangido. Você está num nível de santidade maior que eu. Você não fica. Irmãos, quando nós pecarmos, quando nós errarmos, deve haver, irmãos, um constrangimento. Porque você nasceu de novo, irmãos. A natureza, agora que opera em você, é a natureza de Deus. E Jesus falou para ele, é necessário nascer de novo. Verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Verso 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter te dizer, importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Verso 9. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Irmãos, a mensagem do novo nascimento deve estar no nosso beabá, na nossa língua. O que aconteceu comigo? Eu nasci de novo. A natureza de Deus veio habitar dentro de mim. Agora eu tenho um novo estilo de vida, onde eu não estou mais preso no pecado. Pelo contrário, hoje eu sou livre. Eu tenho um ajudador que me capacita, que me ajuda. Irmãos, um novo nascimento me habilita a viver tudo que Deus já viu para mim, já promoveu para mim. O novo nascimento, irmãos, eu entrei na família de Deus. O novo nascimento, irmãos, existem benefícios do novo nascimento. Cristo está em mim. Deus está em mim. Irmão, deixa eu falar para você, você e Deus já é um problema para o diabo. Quando você entende essa consciência, quando você entende que você é uma nova criação, irmãos, a sua perspectiva muda. Você olha para o culto de missões e você não chama só uma pessoa para o culto de missões. Todo culto que tem oportunidade, você chama alguém. Porque não é só o culto de missões para trazer mais um. Irmãos, precisamos influenciar essa sociedade que está precisando de um norte, de uma direção. Quantas pessoas nós conhecemos que precisam de uma mensagem que você tem, da experiência que você teve com Deus, do novo nascimento. E Nicodemos falou, como pode isso acontecer? O que é isso que você está falando? Irmãos, as pessoas não compreendem as coisas espirituais, então eu preciso saber das coisas espirituais. Eu preciso compreender o que é de fato nascer de novo. Nascer de novo não é só simplesmente eu preencher uma ficha e ir para uma igreja, não, irmãos. Nascer de novo é eu desenvolver uma comunhão com meu Pai. Eu desenvolvo. Vão ter vários desafios, sim, mas eu tenho dentro de mim o meu ajudador, Paracletos. Lembra quando você nasceu de novo? Quantas coisas no começo você viu como dificuldade, hoje você já está muito melhor. Tem coisas que ainda você tem dificuldade, sim, mas você já está melhor. Quantas coisas você já venceu? E às vezes nós esquecemos de celebrar os pequenos avanços. Queremos as coisas extraordinárias, esquecemos dos pequenos avanços. Que pequenos avanços são esses, Valzinho? Você xingava, hoje você não xinga mais. Você mentia, hoje você não mente mais. Você era 7-1, agora você não é mais 7-1.
Você é uma nova criação. Você reflete seu Pai, Deus. As pessoas olhavam para você e falavam assim: fulano não tem mais jeito. E Jesus te alcançou e te deu jeito. Você se tornou uma nova criação. As pessoas olham para você e falam: só pode ser Deus. É isso mesmo, só pode ser Deus. Eu me tornei uma nova criação. Aleluia. Glória a Deus. E eu preciso cultivar essas coisas. Irmãos, quanto trabalho que eu dei para a minha liderança no meu começo, assim como você, irmãos. Pessoas acreditaram em mim. Pessoas acreditam em você. Eu preciso conservar esses momentos. Eu preciso lembrar. Eu preciso desenvolver. Porque Nicodemos, ele tinha um conhecimento natural. Mas o conhecimento espiritual ele não tinha. Ele era neófito. Ele não sabia nada daquilo que era espiritual. Ele pergunta: me acude, me ajuda, Jesus. Como pode isso acontecer? Quantas pessoas, irmãos, nós temos no nosso dia a dia, pessoas que não sabem nada desse assunto. E você, irmão, você sabe. Porque você já praticou esse novo nascimento, você já se tornou uma nova criação. Aquilo que você já tem provado, irmãos, tudo que é bom você quer compartilhar com com as pessoas que você mais gosta. Sim ou não, irmãos? Se você ganhar aqui R$1 milhão, a primeira coisa que você vai fazer é botar no status. Vai botar no Instagram. Vai não, né? Senão vão pedir emprestado. Você vai querer falar para todo mundo. Você vai querer ostentar, não é assim? Se você não podia fazer algo que você não tinha recurso, você vai querer fazer porque você quer transmitir aquilo que você foi alcançado. Porque é uma dificuldade nós transmitirmos aquilo que nos alcançou da parte de Deus. Por que é tão difícil colocar nas minhas redes sociais um versículo? Por que é tão difícil nas minhas redes sociais eu falar algo a respeito de Deus? Irmãos, você se tornou uma nova criação. Aleluia. E uma nova criação, irmãos. Olha para os filhos perdidos, não julga, não condena, pelo contrário, tem uma mensagem de amor. Uma mensagem de esperança. Sempre se move para alcançar as pessoas. E Nicodemos pediu a Jesus socorro. Vamos continuar lendo? Verso 10. Jesus respondeu para ele: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceiteis o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Verso 14, eu quero que você preste atenção, porque Jesus ele começa a ir para o nível de Nicodemos, ele começa a citar o Antigo Testamento. Olha só o verso 14. E do modo por que Moisés se levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, olha o julgamento de quem não crê, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então essa mensagem, quando nós lemos João 3,16, sempre citamos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas entenda o contexto. Jesus está falando para ele, para Nicodemos. Esse amor foi surreal, foi um amor extraordinário, com um propósito, para que o homem de fato voltasse à vida eterna. Aleluia. O crer, se você for ler, se você for estudar, você vai ver que o nascer de novo está relacionado ao crer.
ao acreditar, ao receber. Aquele que crê. Aquele que crê. Então precisamos entender sobre o novo nascimento. A mensagem da salvação nos alcançou. Um dia você recebeu uma mensagem. Um dia alguém pregou para você. E quem te convenceu? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo de Deus. Um dia você ouviu a mensagem. Irmãos, eu não fui na primeira pregação que eu ouvi, nem na segunda, nem na terceira. Houve um tempo. Mas um dia a ficha caiu, um dia o Espírito Santo de Deus me convenceu do meu pecado, que eu precisava me arrepender, mudar o curso. Arrependimento significa uma volta de 360 graus. O pecado está lá, eu não vou mais para o pecado, eu mudo o curso da minha vida. O pecado gera morte, eu não vou mais para a morte, eu vou para a vida. Eu me torno essa nova criação. Essa nova natureza vai habitar dentro de mim. E eu preciso aprender a lidar com tudo isso que é novo. Nova criação, novo nascimento. É novo, irmãos. Meu espírito foi recriado. Quando eu nasci de novo, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu me tornei essa nova criação. Eu entrei para a família de Deus. Eu faço parte da família de Deus. Eu quero que você abra comigo lá em Efésios, por favor. Capítulo 2, verso 1. Você achou? Diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, fala assim, passado, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos, fala comigo, passado de novo, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Fala assim, eu estava morto, mas eu encontrei a vida. Fala assim, Cristo Jesus é a vida de Deus. Então, quando eu me torno essa nova criação, essa vida de Deus, que é Cristo, vem habitar dentro de mim. Eu não sou mais levado pelos meus sentimentos. Eu não sou mais levado pelas minhas inclinações da minha carne. Ah, está chovendo, eu estou feliz. Ah, está calor, eu estou triste. Não! Eu sou uma nova criação, com vento, com calor, com frio, não importa. O que importa é nascer de novo. É a perspectiva de eternidade. Eu sou uma nova criação. Eu faço parte da família de Deus. Eu não estou só, eu não estou sozinho, não. Eu tenho um pai. Eu tenho um bom pai que cuida de mim. Que mesmo quando eu era inimigo, ele decidiu me amar. Ele tem um plano poderoso para a minha vida. Eu não merecia a salvação, mas ele me fez merecedor. Através do seu filho. Eu não tinha como pagar a minha dívida, ele decidiu pagar a minha dívida. O novo nascimento, irmãos, é poderoso demais você entender sobre esse assunto. Você relembrar, irmãos. Você não esquecer quem você é. O que aconteceu com você. O que aconteceu comigo. Irmãos, hoje eu não minto, não é porque eu não posso, porque eu sou crente, não. Hoje eu não minto porque a minha natureza mudou. E as pessoas falam, você não mente porque você é crente. Não, não minto porque não faz parte mais de mim. Mentira. O erro não faz parte mais de mim, o pecado não me domina mais. Abre comigo lá em Romanos, por favor. Capítulo 8, verso 26. Diz assim, também, fala assim comigo, também. O Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Irmão, deixa eu falar para você, o Evangelho não vai
anular que você tem fraqueza. Mas tem uma boa notícia. Nós temos um ajudador que nos auxilia em nossa fraqueza. Se você for estudar essa palavra fraqueza, auxiliador, você vai ver que é alguém que pega junto com você. Firme com você. Nós temos um ajudador que pega firme conosco em toda a nossa fraqueza. Qual é a sua fraqueza? Você tem dentro de você, se você nasceu de novo, o Espírito Santo de Deus está pronto para te ajudar, pegar firme com você, fazer com que você não venha desistir, você olhar para o horizonte, não olhar para baixo, não olhar para frente. Eu vou conseguir, eu não vou parar, eu não vou desanimar. Nós temos um ajudador que pega firme conosco. E hoje, irmãos, é tão complicado que as pessoas, por causa de um tropeço, larga tudo, larga Jesus, larga a igreja. Irmãos, a vida ela vai promover desafios para mim, para você, para qualquer pessoa. Você, crente ou não crente, a vida vai promover desafios para a gente. Mas a Bíblia fala aqui em Romanos que nós temos um ajudador, aquele que pega junto, aquele que assiste na nossa fraqueza. Não assistir de falar assim, agora já era para ele. Não, ele pega junto. Quantas coisas você já venceu? Porque o Espírito Santo de Deus, ele pegou firme com você. Quantas coisas que você pensou que não ia conseguir, você está aqui. Vamos começar a celebrar as pequenas conquistas. Irmãos, tem muita coisa para a gente fazer. E nós temos o ajudador, o paracleto, então eu preciso desenvolver. Se eu nasci de novo, se eu me tornei uma nova criação, eu preciso desenvolver a comunhão com esse paracletos, com esse meu ajudador, com aquele que não me abandona, com aquele que, se eu falar algo, ele não vai colocar nas suas redes sociais, não vai espalhar, não. Nós temos um ajudador, um amigo. E parece que ficou fora de moda falar sobre o Espírito Santo. Parece que não dá mais ibope falar sobre a terceira pessoa da Trindade. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele é santo. Irmãos, tem que haver uma virada de chave. Irmãos, tem que haver um momento onde nós precisamos, de fato, jogar fora tudo aquilo que não traz coisas boas para nós, associações, coisas que nós, às vezes, recebemos do mundo, irmãos. Jogar fora. Eu sou uma nova criatura, você não faz parte mais da minha natureza. Irmão, tem um tempo onde as pessoas ficam terceirizando a sua responsabilidade para o outro. Como o nosso pastor sempre fala, a pessoa ela precisa da aprovação do outro. E pastor, posso fazer tatuagem? E pastor, posso botar piercing? E isso, aquilo outro. Irmãos, vamos sair dessa fase de menino. Eu não estou falando que nós não vamos perguntar de repente alguma dúvida do nosso pastor, nossa liderança, não estou falando isso. Mas eu estou falando que nós temos um ajudador dentro de nós, onde o pode e não pode, não é mais regra para a gente. Ele nos guia, ele nos leva. Mas nós queremos a aprovação do outro e esquecemos do nosso ajudador. E queremos que o outro aprove a nossa conduta. E ele está falando, ele está nos instruindo. Ele é o nosso amigo. E eu preciso desenvolver. Eu lembro, irmão, na minha conversão, todo mundo falando, Deus falou comigo. Eu lembro que as pessoas eram batizadas no Espírito Santo. E eu novo convertido, aquilo tudo novo para mim, irmãos. E eu falava, eu estou empolgado. Alguém chegou para mim e falou assim, não é empolgado não, isso é a unção de Deus sobre sua vida. Não é empolgação não, porque a empolgação passa, a unção permanece. Eu novo, irmão, não sabia o linguajar evangeliquez. Varão, varoa, não sabia nada disso, irmãos. Irmãos, mas Deus falou para você, quando eu nasci de novo, irmãos, meus olhos espirituais se abriram. Irmãos, como eu desejava aquelas experiências que todo mundo tinha, menos eu. Mas era um novo convertido, mas eu comecei a desenvolver. Eu lembro que eu ia para o meu quarto, irmãos, minha mãe achava que eu era maluco. Eu fechava o meu quarto, irmãos, botava um louvor bem alto e começava lá a falar com Deus, a falar com meu pai, a ter experiência, a ler minha Bíblia. Aí depois eu fui batizado com o Espírito Santo lá no monte. Tinha uma galera que era da Assembleia. O pessoal até achava que eu era da Assembleia de Deus pelo meu fervor. Mas eu nasci no verbo da vida. Todo mundo ia para o monte, irmãos. Eu ia para o monte com eles. E subiu o monte, irmãos. A primeira tinha três níveis do monte. Quem já foi sabe. O primeiro nível a gente tinha que orar. Irmãos,
uns 20 jovens. Cada um tinha que orar. Chegou a minha vez, eu nem sabia orar, irmãos. Uma dificuldade, eu não sabia como falar, e todo mundo teve compaixão de mim, eu falei algumas coisinhas ali, amém, mas eu rompi aquele travamento. Aí fui para a segunda fase daquele monte, orava de novo. Aí fui para a terceira, orava de novo. Irmãos, que momento maravilhoso. E eu fico olhando para essa juventude, com tanto conhecimento, com tantas coisas. E às vezes o essencial, algo tão básico, a comunhão com o Espírito Santo, a experiência, às vezes é deixado de lado, por causa da moda, por causa disso, por causa de um vento, porque todo mundo está fazendo isso, todo mundo está fazendo aquilo, irmãos. Se o Espírito Santo de Deus não estiver aqui, não vale a pena de nada nós estarmos aqui. Quando você veio para o culto, você veio cultuar a Deus. Eu não vim ministrar, colocar uma blusa bonita para me aparecer, não. Eu vim colocar claro que excelência, foi pregado sobre excelência, não pude estar, mas eu vou ver depois. Mas você nasceu de novo e você foi chamado para viver de excelência. Só que eu não coloco uma roupa para eu vir para o culto para as pessoas verem que eu me visto bem. Não, eu venho para o culto para eu cultuar o meu Deus. Então nós temos no culto 3 fases do culto. A primeira parte do louvor, onde você exalta o seu Deus. E às vezes é uma dificuldade para a pessoa levantar a mão. Irmãos, eu não sei contar você, mas quando você está diante de um juiz, você não pode se comportar de qualquer forma. Se você for num fórum de, você que é homem, de camiseta, você vai entrar? Por quê? Porque não pode, irmãos. Ali tem que honrar aquele ambiente. Tem que ter honra sobre aquele ambiente. E às vezes nós estamos num ambiente como esse, irmãos. A Bíblia fala quando nós adoramos o Senhor, Ele se faz presente. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E às vezes nós estamos aqui no culto, estamos aqui louvando o Senhor, mas no automático. Ei, sai do automático. Você é uma nova criação. Pega o problema e joga para Deus. Não fica aqui mexendo no problema não, aquela conta. Eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo. Esquece, você veio cultuar o seu Deus. Você é uma nova criação, você é uma nova criatura. Você precisa romper isso, irmãos. Lembra quando você era um novo convertido, que tudo era maravilha? Lembra? Você falava de Jesus para tudo. Estava bebendo água, você falava de Jesus. Jesus é lindo. Você ia para lá, Jesus é maravilhoso. Só que ao decorrer do tempo isso vai se perdendo. Ei, vamos voltar para a essência. Vamos entender um novo nascimento. Eu sou uma nova criatura, eu preciso entender que isso é muito importante para mim. Lembra quando você não negociava esse momento de adoração? E a segunda parte do culto é o momento da palavra onde você se alimenta. Jesus falou, eu sou o pão que desceu do céu. A palavra Belém quer dizer, é a casa do pão. Irmãos, o maná está sendo compartilhado aqui. A palavra de Deus está chegando ao seu coração. Instruções, remédio, vacina, alimento, está chegando para você. Não só nesse culto, mas todas as vezes que nós nos reunimos. Irmãos, nós nos reunimos para o melhor. Nós nos reunimos de fato para você não ouvir aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. Então, de repente, você está aqui nessa caminhada, você se encontra nessa condição. E é mesmo, vozinho. Eu esqueci até que o Espírito Santo de Deus está em mim. E é mesmo, vozinho. Eu esqueci até que eu tenho que ler minha Bíblia. Você está no lugar certo. É uma manhã onde nós vamos, de fato, fazer uma retrospectiva. Estamos chegando no final do ano, aí nós fazemos de novo toda a retrospectiva para o ano que vem, não é assim? Mas não queira mudar amanhã, muda agora. Decida sair daqui diferente, reservando um tempo para você ter comunhão com Deus. Reservando um tempo para você, de fato, provar das experiências com o Espírito Santo. Agora, coloca no seu celular. Sai daqui desejoso, Espírito Santo de Deus. Me perdoa por eu ter negligenciado as suas instruções. O Espírito Santo de Deus me perdoa porque você falou comigo. Eu sabia, mas eu não quis obedecer. O Espírito Santo de Deus me perdoa. Eu vou me posicionar, Espírito Santo de Deus. Você é meu ajudador. Me perdoa por muitas vezes negligenciar o seu falar.
Se posicionar, irmãos. Arrependimento, irmãos. Arrependimento não mudou, não saiu de moda. Então é tempo de nós, irmãos, ver a nossa vida. E a terceira parte do culto, irmãos, é quando nós temos um momento de ofertar ao Senhor. Honrar o Senhor. Com o nosso dízimo, com a nossa oferta. Irmãos, todo esse processo não é só simplesmente algo automático. O culto é você que faz parte, irmão. Quem está entendendo, irmãos? Porque às vezes não acontece cura, porque de repente você não está crendo. Porque às vezes não acontece novo nascimento, porque você não está trazendo o não crente. Irmãos, eu preciso entender que todo esse ambiente é um ambiente espiritual. E Nicodemos, quando viu aquela mensagem, ele foi até Jesus. As pessoas hoje não querem ir à igreja, então a igreja vai até as pessoas. Eu tenho um manto com o pessoal do posto de gasolina. Toda vez tem um frentista lá que sempre leva uma mensagem. Eu lembro que um deles aqui na Pedra, eu fui abastecer e do nada a gente começou a conversar e chegamos ao assunto de igreja, de crente e tal. Ele falou, eu não gosto de crente. Crente é tudo 7-1, porque meu tio é, porque meu padrasto é, não sei quem é, começou a julgar. Eu falei, pô, cara, mas tu não gosta de mim não, eu sou crente. E toda vez que eu estava lá, eu sempre conversei com ele, sempre troquei ideia com ele. Ele, não, mas... Eu falei, não, rapaz, não julga todo mundo, não. Em algum momento eu te tratei mal? Não. Eu falei, então. Em algum momento eu fui ruim com você? Também não. Eu falei, então. Aí da outra vez que eu fui lá, ele já mudou o discurso. Ih, rapaz, eu acho que eu vou na igreja. A igreja em movimento. O novo nascimento que operou em mim, trazendo resultado. Eu entendo quem eu sou uma nova criatura. Deus está em mim. Quando eu chego, já sou maioria, porque Deus está comigo. Tocar a vida das pessoas. Então entender sobre esse assunto, irmãos. E eu vou pegar ele na curva, quando a próxima vez que eu estiver lá. Vou apresentar para ele o plano de salvação. Não só ele, mas quando eu tiver oportunidade. Mas essa mensagem é para que de fato nós venhamos sair daqui conscientes, irmãos. Não esquecer o que me trouxe até aqui. Foram as experiências, foram as pessoas. Foi o Espírito Santo de Deus que me ajudou. Lembra quando você pensou em desistir, Deus enviou alguém para te mandar uma mensagem, para ir na sua casa, para te ligar? Irmãos, Deus, Ele é interessado no seu sucesso. E nós temos o nosso ajudador em toda a nossa fraqueza. Nós não pregamos aqui o super crente. Não, irmão, nós pregamos aqui pessoas humanas. Jesus não veio tirar a nossa parte humana, mas pelo contrário, Ele falou, eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. O Espírito da verdade, que estará em vós, estará em você. Está comigo? Já estou finalizando a mensagem, irmão. Abre comigo lá em 2 Coríntios. Texto bastante conhecido. De repente, aqui os textos que eu falei, você já sabe de cor salteado. Mas vamos praticar aquilo que nós já sabemos? Que você já alcançou até aqui? Vamos praticar de uma forma mais intensa. Verso 17 diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Nele nós fomos feitos justiça de Deus. E nós temos um adversário. O adversário, ele quer nos manter cativo. O adversário, ele é sagaz. E uma das suas armas é o engano. E tem entrado muito na igreja o engano de não congregar. Estou falando uma besteira, gente? Estamos vivendo os últimos dias e muito engano tem tocado na vida de pessoas. Por quê? Porque de repente essa pessoa que está debaixo de engano, ela desprezou esse momento como esse de congregar. Um conselho, uma ajuda. Irmãos, não despreze os conselhos. Para alguém que é mais experiente que você, alguém que vai trazer um caminho para você de excelência, não despreze, atente. O sábio, ele sabe ouvir. Todos os conselhos, eu lembro na minha conversão, muita gente já chegou para mim e me deram muitos conselhos, irmãos. Eu não desprezei nenhum, irmãos. Quando alguém vem para me dar um conselho, irmãos, eu fico bem atento. Porque o que me manteve até aqui nesses 15 anos é porque eu sou melhor do que as outras pessoas? Não. É porque eu decidi obedecer. Eu decidi viver essa nova natureza, essa nova vida. Ah, então você não passa por desafios? Não, passo sim, igual você. Irmãos, mas uma coisa eu aprendi no novo nascimento. O que Jesus fez por mim, irmãos, foi algo poderoso. Eu sempre falo isso. Eu não posso ser covarde. Pelo contrário. Irmãos, eu preciso, na mesma medida que ele decidiu dar sua vida por mim, eu preciso fazer a minha parte. Me agarrar com ele. Irmãos, Jesus é o sentido da nossa mensagem. Ele nos deu esperança. E ele já está no seu futuro. Alguém um dia acreditou em mim. Alguém um dia orou por mim. E hoje eu estou aqui, irmãos. Quantas pessoas foram alcançadas através da minha vida? Quantas pessoas estão sendo alcançadas através da sua vida? Entender sobre um novo nascimento, irmãos, vai gerar frutos. Você vai se posicionar. De repente você está no seu trabalho, só você é crente. É isso mesmo. Vai a oportunidade para você revelar esse Cristo, esse Jesus, ser igreja. Ou de repente na sua família ninguém se converteu. Você vai ser o primeiro de muitos. Através do seu testemunho, através da sua vida, entender um novo nascimento. Ei, eu sou uma nova criação. A vida de Deus vai habitar dentro de mim. Eu não estou mais morto no pecado, não. Eu tenho comunhão com Deus. Eu sou uma nova criação. Tenho uma nova forma de falar, uma nova forma de se vestir. Tenho uma nova conduta. Só que Deus não promoveu isso para a gente e nos deixou sozinhos. Não, Ele nos deu o Espírito Santo de Deus. Irmão, então, quero finalizar essa mensagem com isso. Irmãos, desenvolva a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Desenvolva. E não é mágica. É você de fato entender que, irmãos, às vezes vai ser surreal. Você não está vendo ninguém. Quantas vezes no meu quarto, fui lá para o meu quarto, irmãos, não estava vendo ninguém. Pressão de torar. E eu decidi, irmãos, praticar tudo que eu tinha aprendido. Eu não sou movido pelo externo, eu não sou movido por dentro. E por dentro a paz, por dentro a alegria. E o externo diz que não, mas eu me movo por dentro. Por dentro, irmãos. E como eu falei, o nosso inimigo, ele quer nos enganar. Ele quer trazer situações, ele quer nos aprisionar. E às vezes pessoas livres estão vivendo como escravos. Esqueceram que são livres. Estão presos de volta à escravidão, mas são livres. Então desenvolver a comunhão com o Espírito Santo vai me ajudar a tomar posicionamento, a de fato voltar para a minha posição, a retomar aquelas experiências. O desejo de Deus, imagina, irmãos, cada um aqui tendo uma experiência com o Espírito Santo. Você vai ver uma revolução na sua vida. Mas tudo é um passo a passo. Não é mágica. Não é eu vou para casa agora. Espírito Santo de Deus, fala comigo. Mas eu passo mais tempo mexendo no celular do que de fato tendo comunhão com Ele. Eu passo mais tempo na série do que tendo comunhão com Ele, irmãos. Uma vida de comunhão com o Espírito Santo é uma vida de renúncia.
Onde você vai separar um tempo para Ele. Onde você vai ter a sua experiência. Onde você não vai contar a experiência do outro, você vai contar a sua experiência. Uau, Deus falou comigo. Eu senti uma inspiração. Uma nota, como nós falamos. Uma direção, como nós falamos. Irmãos, essa mensagem é uma mensagem bem simples. Eu poderia aprofundar várias coisas, falando sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, mas foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Uma mensagem simples, básica. Bem simples, irmão, bem básica, porque no Evangelho, irmãos, a simplicidade é poder. Amém. Aleluia. Uma mensagem simples. Ah, nascer de novo? É, nascer de novo. Entregar sua vida para Jesus é entregar sua vida para Jesus. E você ter a sua experiência. Irmãos, saia daqui, irmãos, desejoso de ter uma experiência com o Espírito Santo. Amém. Aleluia. Começa a falar no seu lugar, Espírito Santo de Deus. Esse baixinho falou aí, eu quero ter experiência contigo. Aonde eu estou errando? Quem sabia que o Espírito Santo de Deus fala? Amém. Efésios 4,30 fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ao qual foste selado para o dia da redenção. Então eu posso entristecer? Posso. Como? Não ouvindo Ele. Então eu preciso desenvolver essa comunhão com Ele. E hoje eu posso me posicionar. Espírito Santo de Deus, me perdoa. Primeiro passo. Onde eu estou errando, Espírito Santo? Onde eu posso melhorar, Espírito Santo? E Ele vai falar com você. Amém?